Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou Felipe Rocha e esse canal é feito para quem quer entender o carro de forma simples, sem complicação e com conteúdo que realmente ajuda no dia a dia. Aqui você vai ver desde os cuidados básicos até dicas que podem evitar prejuízos e dores de cabeça no futuro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e assista até o final, porque informação boa não pode passar Se não batida. houver válvula, vamos começar de longe. Por que um motor precisa de um deslocador de fase? Deslocador de fase? Em primeiro lugar, é claro, para alterar a fase de sincronização dependendo da velocidade do motor. Mais precisamente, não a fase em si, ela não pode mudar sua largura, pois depende do formato do came e do eixo de comando de válvulas. Mas seu deslocamento para melhor preenchimento dos cilindros. Costuma-se dizer que a principal tarefa do regulador de fase é exatamente essa, que, digamos, com um Pazzer, o carro puxa melhor nos baixos e, ao mesmo tempo, dirige melhor nos modos de potência. No entanto, essa é uma ideia muito simplificada sobre o princípio de operação do sistema de mudança de fase. Na verdade, tudo é um pouco mais complicado. Como você sabe, os eixos de comando de válvulas dos motores sem um sistema de mudança de fase são um grande compromisso. Mais precisamente, geralmente dois se houver 16 válvulas, mas isso não importa. O importante é que, para velocidades estáveis em marcha lenta, você precisa abrir e fechar as válvulas de admissão o mais tarde possível. E as válvulas de escape, ao contrário, devem fechar cedo, bem antes do ponto morto superior. Esse modo de liberação é ideal apenas na velocidade de marcha lenta sem carga e, em qualquer outro modo, as válvulas de escape devem ser fechadas mais tarde. Se o motor usa deslocadores de fase na admissão e no escapamento, eles mudam a posição de ambos os eixos de comando de válvulas, mas, se o Pazzer for um só, ele quase sempre é ajustado na admissão, não no escapamento. E isso ocorre justamente porque o escapamento não precisa de ajuste preciso, as válvulas de escapamento quase sempre, exceto em marcha lenta, abrem e fecham tarde. A marcha lenta não é tão importante, portanto, um ajuste grosseiro da sincronização pode ser obtido ajustando-se apenas os tempos de abertura e fechamento das válvulas de admissão. Mas nos modos de carga parcial ou carga total, é necessário um ajuste de fase muito mais preciso, e somente as válvulas de admissão podem ser ajustadas. As válvulas de escape, como já aprendemos, sempre serão ajustadas para abrir e fechar com atraso. Não entraremos em detalhes sobre a diferença entre carga total e carga parcial, apenas observaremos que há uma pequena diferença entre esses modos e, nesse caso, toda a responsabilidade pela mudança de fase recai exclusivamente sobre a admissão. Mas, de qualquer forma, apenas uma mudança de fase no eixo de comando de admissão é suficiente para o desempenho mais ou menos ideal de um motor a gasolina. No entanto, a capacidade de ajustar a fase com mais precisão não é a única função do deslocador de fase. A segunda função é a seguinte: em velocidade média e com carga parcial, o controle de fase de admissão abre a válvula de admissão muito mais cedo do que em outros modos. E as válvulas de escape, como lembramos, fecham tarde nesses modos. Isso leva a fases sobrepostas, quando as válvulas de admissão e de escape estão abertas ao mesmo tempo, fazendo com que os gases de escape cheguem parcialmente à parte de ar fresco. Parece familiar? Sim, é isso mesmo, é assim que o sistema de recirculação de gás de escapamento, também conhecido como EGR. E a segunda tarefa da mudança de fase é organizar a recirculação dos gases de escape nos motores que não têm uma válvula EGR física. É importante observar que, nos modos de potência, o deslocador de fase muda ligeiramente a admissão para uma abertura um pouco mais tarde. Devido a isso, o EGR é meio que desligado e o influxo de ar fresco aumenta. E isso é exatamente o que é necessário nesses modos. Essa é uma solução técnica muito elegante, na qual é possível implementar a recirculação de forma barata e confiável por meio de fases sobrepostas sem o uso de mecanismos adicionais e, ao mesmo tempo, tornar o motor mais responsivo e econômico. Isso funciona muito bem, desde que não se violem as sutilezas da dinâmica do gás fornecidas pelos engenheiros. Dinâmica de gás e efeito de eliminação: o que acontece com os gases durante o curso de admissão em baixa rotação e sob carga leve. No momento da sobreposição de fase, o pistão desce, um vácuo é criado, ar fresco e gases parcialmente exauridos do escapamento são sugados, e a velocidade desses fluxos não é muito alta. Porém, em altas velocidades e em alta carga,
a situação é um pouco diferente. Devido à alta velocidade do fluxo de ar no coletor de escapamento, cria-se uma espécie de pistão de ar. Os gases de escapamento que descem rapidamente pela saída criam uma zona de rarefação atrás deles. Isso cria o que é conhecido como efeito scavenging, o efeito scavenging, no qual, graças ao aumento da rarefação, um pouco mais de ar fresco entra no cilindro através da válvula de admissão. E no modo de potência, isso é perfeito. Agora vamos imaginar o que acontece quando alguém remove inconscientemente o conversor catalítico, que nos motores modernos fica bem próximo ao coletor de escapamento ou diretamente nele, se for o chamado conversor catalítico. O conversor catalítico não apenas reduz a emissão de óxidos de nitrogênio NOx e hidrocarbonetos não queimados na atmosfera, mas também cria alguma contrapressão, o que mantém o efeito de limpeza dentro de limites razoáveis. Se o catalisador for removido de onde deveria estar, o vácuo será muito forte e duradouro. A válvula de admissão já está fechada e nenhum ar pode entrar por ela, mas a rarefação anormal exige isso. E o ar não tem outra coisa a fazer a não ser sugar do cárter diretamente através dos anéis do pistão, que tem pelo menos um pouco de vazamento, mas pelo menos devido à presença de travas nos anéis de compressão. E o ar no cárter não é realmente ar, mas gases do cárter, que contém muita névoa de óleo. Ou seja, grosso modo, óleo, que começa a literalmente voar para dentro do tubo. E quanto mais desgastados os anéis, mais significativa será a deterioração do óleo e, após a remoção do conversor catalítico, ela pode aumentar aos trancos e barrancos, passando de quase imperceptível a catastrófica. O que fazer? Já falamos sobre o porquê a remoção do conversor catalítico pode aumentar o consumo de óleo e eles disseram que, muitas vezes, o motivo está na falta de contrapressão criada pelo conversor catalítico. Eles não divulgaram esse tópico em detalhes, mas observaram que essa consequência desagradável às vezes é evitada com a instalação de corta-chamas ou outros dispositivos que criam um obstáculo para os gases de escape. Isso é verdade, mas seria muito melhor instalar não um corta-chamas, mas um bom corta-chamas. Reparo de um conversor catalítico é bem possível que ele ajude a evitar o acúmulo de óleo, e o chamado conversor catalítico esportivo, que tem uma contrapressão menor, provavelmente não evitará o acúmulo de óleo. A propósito, o chamado catalisador esportivo, que tem uma contrapressão menor, provavelmente não evitará o acúmulo de óleo. Não faz sentido colocá-lo em tal situação, e tudo estaria bem, se não fosse pelo custo cósmico de bons conversores catalíticos, que desencoraja qualquer desejo de mexer neles. O que fazer então? Chip, se você remover a sobreposição de fase, ou seja, desativar a simulação de recirculação, em um bom motor com o catalisador removido, o efeito de eliminação desaparecerá, e o acúmulo de óleo associado, é claro, também desaparece. Voltemos ao que foi dito acima. Nos modos de potência, o fasorregulador desloca a admissão ligeiramente para uma abertura um pouco mais tardia e, nesse caso, praticamente não há sobreposição de fase. Portanto, não há efeito de limpeza e não há aumento do vácuo. Esse truque funciona perfeitamente na vida real para os sintonizadores de chip que dominaram bem a teoria e a aplicaram corretamente na prática. E a experiência deles confirma que, mesmo em motores com um deslocador de fase, as alterações no firmware ajudam a eliminar o vício de óleo após a remoção do catalisador. No entanto, com uma condição: o motor não pode ter arranhões ou outras falhas críticas. Se ele estiver morto, é tarde demais para fazer o chip. Nesse caso, somente um reparo sério poderá ajudar. Em conclusão, a sobreposição de fase e a substituição do pistão por ar são estratégias inovadoras que podem transformar a eficiência do seu motor. Ao implementar o chip tuning, é possível não apenas otimizar o desempenho, mas também eliminar o consumo excessivo de óleo, resultando em uma operação mais sustentável e econômica. Ao adotar essas tecnologias, você não apenas melhora a performance do seu veículo, mas também contribui para um futuro mais verde. A inovação está ao seu alcance, e agora é o momento de aproveitar essas soluções para maximizar o potencial do seu motor.